Se você é produtor de tomate ou quer iniciar na atividade tomate, comece da forma certa. Então o que eu quero passar para vocês, nos outros episódios que vocês verão, é desde o início, a decisão para plantar, a escolha da área, até chegar na colheita. Então uma das primeiras coisas que tem que fazer é a escolha da área. Então eu estou numa área aqui que fica perto de estrada, boa luminosidade, tá? Um terreno não muito caído, propício para um sucesso na atividade. Na escolha da área, uma das primeiras coisas que ele tem que fazer é o histórico. O que tinha plantado aqui, as plantas daninhas, que cultura que foi anterior, para saber se tem doenças ou não e ser feita análise de solo. Na escolha da área, devemos levar em consideração a altitude também, porque o tomate é originado dos Andes, de região fria e alta. Então, o tomate pode ser plantado de 0 a 1.500 metros de altitude. O ideal seria de 700 a 900 metros. Aqui, por coincidência, a gente mediu a área de 900 metros de altitude. Tipo de solo. De preferência, um solo areno ou argiloso. Posso plantar em solo de cascalho e areia? Ótimo, principalmente em condições de chuva, porque drena mais rápido, lixivia mais rápido. Então, o ideal seria realmente, em época de chuva, escolher um terreno mais arenoso e mais cascalho. Aqui, como vocês estão vendo, é um solo areno argiloso. A gente decidiu pegar essa área, que a produtividade com certeza é melhor em solos desse tipo, né? Não lixivia tanto por ser arenoso, vai pegar uma época seca daqui para frente, né? E foi feito a análise. Como que é feita a análise? É com trato, faz um zigue-zague na área total, faz uma amostra composta, disso tira uma parcela e uma análise simples. Antigamente e até hoje muita gente recomenda fazer análise de 0 a 20, 20 a 40 centímetros. Eu mesmo faço só de 0 a 30, que a gente vai usar um subsolador, geralmente é 50 metros que o subsolador penetra, e a gente vai ter uma correção muito bem feita. Procure um laboratório idôneo, principalmente que tenha o certificado do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, que já é um bom começo para saber que o resultado é confiável. Nessa análise de solo, tá? Vocês solicitem pH em cloreto de cálcio, matéria orgânica, os macros, micros e textura de solo com relação à areia, silt e argila. Tá? Eu gosto de fazer também na análise de solo fósforo em resina. Tem pessoas que gostam de pegar fósforo remanescente. Por que a gente faz análise de solo? Principalmente para corrigir a acidez do solo. Então, normalmente o solo tem muito alumínio e alumínio é tóxico, principalmente para a raiz. E a gente tem que corrigir o pH. Nessa análise de solo, a gente faz a interpretação. Como que é feita essa interpretação para corrigir ou colocar o calcário? Tem muita gente que utiliza o boletim 100, boletim 200 do IAC. É aquela formulinha que todo mundo sabe. Necessidade de calcário igual saturação de base final, que geralmente para tomate é 80% a 85%, menos a saturação de bases que vem na análise, dividido pelo PRNT vezes a CTC. E vai dar o cálculo. Aí o que o pessoal fala? Deu relação de cálcio para magnésio 4:1. Aplica um dolomítico. Essa é uma interpretação. A outra maneira que o pessoal faz, a hora que faz a análise de solo, é da quinta aproximação, que é usado muito em Minas. Eu já faz mais de 20 anos que eu não faço dessa forma. Eu tenho uma planilha que eu utilizo e eu faço o equilíbrio de bases com relação a cálcio, magnésio e potássio. Quanto que é recomendado para cálcio? Na participação na CTC, né? Que é capacidade de troca catiônica. A gente está falando de cargas positivas, cátions. O cálcio, geralmente de 60% a 70%, o magnésio de 15% a 18% e o potássio de 3% a 5%. Então eu faço o cálculo. Normalmente a gente vai usar 2 tipos de calcário para conseguir esse resultado, esse equilíbrio.
um calcário calcítico, que tem alto teor de cálcio e bem baixo de magnésio, e um calcário dolomítico, que tem teor alto de cálcio, mas tem um teor alto de magnésio, geralmente 16, 18% de magnésio. E gesso agrícola, para corrigir profundidade. No caso do gesso agrícola, que eu falei de corrigir em profundidade, é uma faca de dois gumes. Por quê? Se você colocar muito gesso, vai lixiviar, ou seja, vai descer principalmente com as cargas positivas. Potássio, cálcio, magnésio, principalmente potássio. Então, normalmente eu limito a quantidade de gesso para no máximo 1,5 toneladas por hectare. E o resto é feito com calcário. Tendo a recomendação em mãos de colocar o gesso, 1,5 toneladas por hectare, pela análise vai falar quanto você vai colocar de calcário calcítico e dolomítico, ou às vezes só calcítico ou dolomítico, a análise que vai te falar isso, mas normalmente vai precisar dos dois, pela experiência que eu tenho das terras que eu faço análise e dou as recomendações. A gente vai passar para a etapa de preparo de solo. Faz a aplicação do gesso, faz a aplicação dos calcários, passa uma grade leve. Agora aqui é o pulo do gato, aqui é a experiência que está falando, os anos que eu trabalho. A gente faz uma subsolagem. Normalmente o ideal é você preparar a terra com umidade. A hora que você faz uma subsolagem, se o terreno é plano, não tem curva de nível, o ideal é fazer 2 subsolagens cruzadas. Se o produtor arrendou uma terra ou a terra dele mesmo tem curva de nível, geralmente faz uma subsolagem. O ideal seria 2. Por quê? A gente tem que estruturar o solo. Vocês estão vendo aqui, ó, esses gominhos aqui, esses agregados. Quanto mais o solo tiver agregado, mais estruturado é. Mas vocês estão vendo alguns torrões, ou seja, na segunda subsolagem, esse terreno já estava seco. Quando você faz subsolagem com terra muito molhada, provoca torrão. Quando você faz muito seco, vai ficar aquela poeira, tipo um saibo. Então o ideal é ter a umidade ideal. Reforçando mais uma vez o pulo do gato, a experiência que a gente vai adquirindo nos anos. Quando faz a primeira subsolagem, tem que ter uma certa umidade. Aí espera no mínimo de 7 a 10 dias. Por quê? Eu acho que muita gente já viu, alguém já fez pão. Qual o segredo de fazer pão? Faz a massa, coloca o fermento e deixa para descansar. Por que deixa para descansar? Para ter uma atividade microbiana dentro, a fermentação dentro da massa do pão. E a massa cresce em volume. O solo, eu falo, ele é um ser vivo, tá? Aqui dentro tem muito micro-organismos, tanto benéficos como maléficos no solo. E a hora que a gente espera de 7 a 10 dias, a atividade microbiana com umidade, ela vai ficar totalmente ativa e o solo chega a crescer, ou seja, a quantidade de ar que está nesse solo é muito grande. Então é a mesma coisa da massa de pão que a gente deixou descansar. Após isso, com umidade, por isso que eu falei que pode demorar de 7 a 10, 12 dias, a gente faz a segunda subsolagem, geralmente cruzada, desde que possa desmanchar, não tenha curva de nível, né? E aí vocês vão ver que vai ficar um solo estruturado. A hora que você anda no terreno, igual eu estou andando aqui, o pé chega a afundar, né? Aqui na segunda subsolagem, reforçando o que eu falei antes, tinha muita umidade, por isso que ficou esses torrões. Então se tivesse esperado um pouquinho, mas como era uma época de chuva direto, não pôde esperar, senão ia atrasar para o semeio da muda e o transplante depois, foi feito e ainda sobrou um torrão. Mas o solo, como eu falei para vocês, ele tem muito agregado. Isso é uma estrutura boa, isso é o sucesso a gente fazendo adubação correta.
Esse é o canal Tomate com Galvão. Se inscreva, deixe o seu like e tire dúvidas. Fiquem à vontade. Vocês vão aprender tomate desde o início do preparo de terra até a colheita. Muito obrigado.